Que beleza, meus irmãos e minhas irmãs, que bem próximo já do Natal do Senhor, a liturgia nos dá a graça de celebrarmos o nascimento de João o Batista. Porque João nos acompanhou durante todo esse tempo do Advento. João nos ajuda a preparar aquele que vem. A primeira leitura que nós ouvimos, ela nos mostrou justamente isto, que virá aquele que com o espírito de Elias há de abrir os caminhos, há de abrir as portas para receber aquele que é o justo, o Messias, aquele que é o nosso Salvador. E é o espírito de Elias que, de fato, vai pairar sobre João, porque João vai ser uma voz clamando no deserto, preparando o povo pela penitência, preparando o povo para que se volte para Deus. Você vai se recordar que o povo de Deus, que vivia na terra prometida, depois dos reinados, sobretudo de Davi, de Salomão, o povo se afastou muito dos caminhos do Senhor. Sobretudo aqueles que viviam no reino do norte, chamado Reino de Israel, deixaram-se desviar pelos caminhos que não eram os caminhos do Senhor. E os reis todos que vieram com o coração longe, distante do Senhor nosso Deus. E a voz de Deus para aquele povo foi a voz do profeta Elias, a unção de Elias. A graça de Deus que pairava sobre o profeta Elias foi que levantou, foi que ressurgiu a graça, foi que manteve pelo menos um pedaço do povo, da porção daquele povo, no caminho da fidelidade, no caminho do Senhor. Quando Jesus vai chegar também para Israel, o povo está desencaminhado. Sobretudo o povo religioso. Porque não basta ser religioso. Não basta ter uma religião. Não basta dizer eu sou judeu ou sou cristão. Não basta dizer eu sou católico ou sou evangélico. Porque se o coração não está convertido, o coração não está com o Senhor, você até fala do Senhor, porque hoje fala de Deus em tudo quanto é lugar. O nome de Deus é levantado em vão em toda e qualquer situação. A questão não é falar do nome do Senhor. A questão não é falar que tem religião. A questão não é ter Bíblia debaixo do braço ou levar o texto na mão. A questão é viver religiosamente segundo o coração do Senhor. E você veja que João vai primeiro pregar de fato para os religiosos, para que se convertam, para que façam penitência, para que se volte ao Senhor. Você vai perceber que o ministério de Jesus enfrenta a sua maior resistência com os religiosos de sua época. Os fariseus eram muito religiosos, talvez até demais. Saduceus, os doutores da religião da época, eram até doutores da lei e assim por diante. Mas desculpa, como vai dizer o profeta Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o coração está muito longe, está muito distante do coração do Senhor. Então, nos tempos em que nós vivemos, existe muita gente falando em nome de Deus, usando Deus para os seus negócios, usando Deus para as suas políticas, usando Deus para lá e para cá, abusando, inclusive, do nome do Senhor nosso Deus. O zelo dos profetas é justamente isto, para que Deus seja honrado na vida, para que Deus seja glorificado nos atos, para que Deus seja amado nas atitudes. Diz muito mais do que pregar, falar, cantar em nome de Deus. João vai ser esse profeta que vai sacudir o povo.
João vai ser aquele que vai para o deserto e vai conduzir-nos também para o deserto da vida, para que a nossa conversão não seja de boca, mas para que ela seja verdadeira e autêntica. Amanhã vamos celebrar o nosso Natal. Que o seu Natal, que o meu, o Natal de cada um de nós, não seja como o Natal dos pagãos. Afinal de contas, o Natal é a grande festa cristã depois da Páscoa. Mas, infelizmente, nós muitas vezes permitimos que até a nossa festa de Natal seja como a dos pagãos. E com todo respeito a cada um que celebre como achar que lhe convém, mas eu tenho que dizer para os que são cristãos que nós precisamos celebrar Natal de uma forma cristã. Eu olho para o exemplo hoje de João, o pai de João, que é Zacarias. Porque Zacarias ficou mudo quando o anjo lhe apareceu para lhe anunciar que Isabel, sua esposa, estéril, ficaria grávida. Era um homem de Deus, era um grande sacerdote, estava no templo, inclusive, fazendo lá os rituais próprios, de acordo com o seu tempo. Mas ele mesmo foi incrédulo, ele mesmo duvidou. E porque foi incrédulo e porque duvidou, mudo ele ficou. Durante todo o tempo da gravidez de Isabel, estava ali Zacarias mudo. 9 meses, 8 meses, nós estamos diante de um povo mudo. Nós estamos diante de uma mudez ainda não vista nos últimos tempos na face da terra. Estamos pasmos diante de um drama que vivemos, ou diante de muitos dramas, né? Porque a pandemia do coronavírus é só mais um entre tantos dramas que nossas famílias, a nossa sociedade enfrenta. Mas esses 9 meses serviram para que Zacarias, mais do que nunca, se voltasse para o Senhor. Se já era um homem religioso, se tornou um convertido de verdade e nunca mais duvidou do Senhor. E Zacarias ficou mudo, porque é melhor ficar mudo do que ter a boca falando, reclamando, murmurando e dizendo impróprios para os outros e até para Deus. É melhor ficar mudo, calado, do que a boca dizer tantas coisas ruins como tem se falado, dito e proclamado nos nossos tempos. É melhor ficar mudo do que a boca, quando se solta, é tanta verborreia que sai que quem está perto sofre de ouvir. É melhor ficar mudo do que falar o que não convém. Permita dizer a você, quando João nasceu e perguntaram então ao pai como é que ele devia se chamar, como ele não falava, escreveu: João será o seu nome. E o menino nasceu e a boca de Zacarias se soltou em louvor, em gratidão, em adoração, em reconhecimento àquilo que o Senhor nosso Deus significou para o seu coração. Bendito seja Deus, glorificado seja Deus, e você vai ver que é um hino de louvor, aquilo que Zacarias agora vai cantar, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Por favor, que o seu Natal seja também um hino de louvor, que o seu Natal seja um canto de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor nosso Deus. Que o seu Natal seja o mais profundo hino de reconhecimento àquele que nasceu para ser o nosso Salvador. Que seja simples, porque Deus se tornou simples. Que seja pobre, porque o nosso Deus se fez pobre. Que seja humilde, porque o nosso Deus se fez humilde.
que não seja recheado de presentes, não. Não estou desejando que ninguém receba muitos presentes, não. Para que nos voltemos ao único presente necessário que o Pai do céu nos deu, que se chama Jesus. A vida é o presente maior. E é por isso que João está louvando. Pelo presente que, é por isso que Zacarias está louvando. Pelo presente que Deus lhe deu, que se chama João. Toda a vida humana é um presente do céu. É as crianças que nascem no ventre de suas mães, que vêm a nós. É a vida dos nossos idosos, que estão vivendo e lutando para viver. É a vida dos nossos doentes, enfermos, não importa a idade ou a complexidade daquela enfermidade, mas é vida. Toda a vida humana, ela merece um hino de louvor e gratidão ao Senhor. Toda a vida humana, seja ela sofrida, combalida, mas toda a vida humana vivida, ela tem que ser celebrada, louvada, exaltada, glorificada, porque ali está a manifestação do Deus da vida. É por isso que o Natal é a festa da vida. É a festa do louvor, da gratidão. Alguém me perguntou, padre, o que eu vou agradecer nesse Natal? Eu digo, agradeça por você estar aqui falando comigo. Agradeça pelos filhos que você tem. Ah, mas nosso Natal esse ano vai ser tão pobre. A gente nem vai poder ter aquela ceia. Que bom que não vai poder ter. Que bom que não vai ter, talvez até muitas futilidades. Mas vai ter o único necessário. Vai ter Jesus. Vai ter a oportunidade da família talvez se unir, reunir como nunca se reuniu. Ah, não vai dar para juntar todo mundo, que bom. Às vezes junta muita gente, vira uma bagunça só. Quanto menos gente é melhor. Reunido, unido, orando, celebrando. É que muitos de nós gostamos da festa da algazarra. Mas Natal não é algazarra. A noite do Natal é a noite mais silenciosa de todas as noites da vida. A gente não é muito acostumado com o silêncio, não gostamos dele, mas a linguagem de Deus é o silêncio. A linguagem de Deus combina com aquela língua muda que se torna surda para ouvir o mundo e para escutar a Deus. Por isso, eu te desejo uma noite feliz, mas uma noite muito silenciosa, envolta de oração, de adoração, de louvor e gratidão, de reconhecimento pelo Deus que se faz carne, humano, como cada um de nós. Eu te desejo uma noite muito celebrativa. Primeiro na igreja. Nossas missas, a maioria, serão muito cedo. E os que não tiverem condição de ir, até porque a saúde talvez não permita todos irem, celebre em casa, celebre com gratidão, celebre com muita oração. Eu até desejo pouca comida e mais oração, mas eu te desejo muita gratidão a Deus nessa noite silenciosa, nessa noite de graça. Eu desejo mesmo que você se junte aos anjos, aos pastores, se una a Zacarias, num hino de louvor e alegria, de reconhecimento a Deus, porque o nosso Deus se tornou um de nós. Se a vida se encontra um pouco sem sentido, se a vida está um pouco vazia, talvez depressiva ou depreciativa, talvez você esteja um pouco deprimido, triste, talvez eu olho para muitos corações que vivem um medo de morrer, medo sem saber como vai viver. Não, viva hoje, celebre hoje, se volte hoje como nunca para o coração do Senhor nosso Deus, porque Ele nos dá a razão, a alegria de viver a cada dia da nossa vida. Se por acaso a sua vida está sem sentido, é porque ela não está no compasso de Deus, porque Ele é que dá toda a razão e sentido para vivermos. Eu te digo, o mesmo que disse Elias, disse Zacarias e confirmou João Batista.
Não basta ser uma pessoa religiosa. Seja de Deus. Tenha Deus na vida, nos atos, nas atitudes. E o Natal vai ser uma grande alegria. Não importa onde você esteja. Seja debaixo da ponte, em cima de um monte, onde você estiver. É no seu coração que o Senhor deseja nascer. Preparemo-nos de forma reverente para celebrar ao Senhor que vem ao nosso encontro. Foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram um sinal ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo. A notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que beleza, meus irmãos e minhas irmãs, que bem próximo já do Natal do Senhor, a liturgia nos dá a graça de celebrarmos o nascimento de João o Batista. Porque João nos acompanhou durante todo esse tempo do Advento. João nos ajuda a preparar aquele que vem. A primeira leitura que nós ouvimos, ela nos mostrou justamente isto, que virá aquele que com o espírito de Elias há de abrir os caminhos, há de abrir as portas para receber aquele que é o justo, o Messias, aquele que é o nosso Salvador. E é o espírito de Elias que, de fato, vai pairar sobre João, porque João vai ser uma voz clamando no deserto, preparando o povo pela penitência, preparando o povo para que se volte para Deus. Você vai se recordar que o povo de Deus, que vivia na terra prometida, depois dos reinados, sobretudo de Davi, de Salomão, o povo se afastou muito e muito e muito dos caminhos do Senhor. Sobretudo aqueles que viviam no reino do norte, chamado Reino de Israel, deixaram-se desviar pelos caminhos que não eram os caminhos do Senhor. E os reis todos que vieram com o coração longe, distante do Senhor nosso Deus. E a voz de Deus para aquele povo foi a voz do profeta Elias, a unção de Elias. A graça de Deus que pairava sobre o profeta Elias foi que levantou, foi que ressurgiu a graça, foi que manteve pelo menos um pedaço do povo, da porção daquele povo, no caminho da fidelidade, no caminho do Senhor. Quando Jesus vai chegar também para Israel, o povo está desencaminhado. Sobretudo o povo religioso. Porque não basta ser religioso. Não basta ter uma religião. Não basta dizer eu sou judeu ou sou cristão. Não basta dizer eu sou católico ou sou evangélico. Porque se o coração não está convertido, o coração não está com o Senhor, você até fala do Senhor, porque hoje fala de Deus em tudo quanto é lugar. O nome de Deus é levantado em vão em toda e qualquer situação. A questão não é falar do nome do Senhor. A questão não é falar que tem religião. A questão não é ter Bíblia debaixo do braço ou levar o texto na mão. A questão é viver
religiosamente, segundo o coração do Senhor. E você veja que João vai primeiro pregar de fato para os religiosos, para que se convertam, para que façam penitência, para que se volte ao Senhor. Você vai perceber que o ministério de Jesus enfrenta sua maior resistência com os religiosos de sua época. Os fariseus eram muito religiosos, talvez até demais. Saduceus, os doutores da religião da época, eram até doutores da lei e assim por diante. Mas desculpa, como vai dizer o profeta Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o coração está muito longe, está muito distante do coração do Senhor. Então, nos tempos em que nós vivemos, existe muita gente falando em nome de Deus, usando Deus para os seus negócios, usando Deus para as suas políticas, usando Deus para lá e para cá, abusando, inclusive, do nome do Senhor nosso Deus. O zelo dos profetas é justamente isto, para que Deus seja honrado na vida, para que Deus seja glorificado nos atos, para que Deus seja amado nas atitudes. Diz muito mais do que pregar, falar, cantar em nome de Deus. João vai ser esse profeta que vai sacudir o povo. João vai ser aquele que vai para o deserto e vai conduzir-nos também para o deserto da vida, para que a nossa conversão não seja de boca, mas para que ela seja verdadeira e autêntica. Amanhã vamos celebrar o nosso Natal. Que o seu Natal, que o meu, o Natal de cada um de nós, não seja como o Natal dos pagãos. Afinal de contas, o Natal é a grande festa cristã depois da Páscoa. Mas, infelizmente, nós muitas vezes permitimos que até a nossa festa de Natal seja como a dos pagãos. E com todo respeito a cada um que celebre como achar que lhe convém, mas eu tenho que dizer para os que são cristãos que nós precisamos celebrar Natal de uma forma cristã. Eu olho para o exemplo hoje de João, o pai de João, que é Zacarias. Porque Zacarias ficou mudo quando o anjo lhe apareceu para lhe anunciar que Isabel, sua esposa, estéril, ficaria grávida. Era um homem de Deus, era um grande sacerdote, estava no templo, inclusive, fazendo lá os rituais próprios, de acordo com o seu tempo. Mas ele mesmo foi incrédulo, ele mesmo duvidou. E porque foi incrédulo e porque duvidou, mudo ele ficou. Durante todo o tempo da gravidez de Isabel, estava ali Zacarias mudo. 9 meses, 8 meses, nós estamos diante de um povo mudo. Nós estamos diante de uma mudez ainda não vista nos últimos tempos na face da terra. Estamos pasmos diante de um drama que vivemos, ou diante de muitos dramas, né? Porque a pandemia do coronavírus é só mais um entre tantos dramas que nossas famílias, a nossa sociedade enfrenta. Mas esses 9 meses serviram para que Zacarias, mais do que nunca, se voltasse para o Senhor. Se já era um homem religioso, se tornou um convertido de verdade e nunca mais duvidou do Senhor. E Zacarias ficou mudo porque é melhor ficar mudo do que ter a boca falando, reclamando, murmurando e dizendo impróprios para os outros e até para Deus. É melhor ficar mudo, calado, do que a boca dizer
tantas coisas ruins como tem se falado, dito e proclamado nos nossos tempos. É melhor ficar mudo do que a boca quando se solta. É tanta verborreia que sai que quem está perto sofre de ouvir. É melhor ficar mudo do que falar o que não convém. Permita dizer a você, quando João nasceu e perguntaram então ao pai como é que ele devia se chamar, como ele não falava, escreveu: João será o seu nome. E o menino nasceu e a boca de Zacarias se soltou em louvor, em gratidão, em adoração, em reconhecimento aquilo que o Senhor nosso Deus significou para o seu coração. Bendito seja Deus, glorificado seja Deus, e você vai ver que é um hino de louvor, aquilo que Zacarias agora vai cantar, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Por favor, que o seu Natal seja também um hino de louvor. Que o seu Natal seja um canto de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor nosso Deus. Que o seu Natal seja o mais profundo hino de reconhecimento àquele que nasceu para ser o nosso Salvador. Que seja simples, porque Deus se tornou simples. Que seja pobre, porque o nosso Deus se fez pobre. Que seja humilde, porque o nosso Deus se fez humilde. Que não seja recheado de presentes, não. Não estou desejando que ninguém receba muitos presentes, não. Para que nos voltemos ao único presente necessário que o Pai do céu nos deu, que se chama Jesus. A vida é o presente maior. E é por isso que João está louvando. Pelo presente que, é por isso que Zacarias está louvando. Pelo presente que Deus lhe deu, que se chama João. Toda a vida humana é um presente do céu. É as crianças que nascem no ventre de suas mães, que vêm a nós. É a vida dos nossos idosos, que estão vivendo e lutando para viver. É a vida dos nossos doentes, enfermos, não importa a idade ou a complexidade daquela enfermidade, mas é vida. Toda a vida humana, ela merece um hino de louvor e gratidão ao Senhor. Toda a vida humana, seja ela sofrida, combalida, mas toda a vida humana vivida, ela tem que ser celebrada, louvada, exaltada, glorificada, porque ali está a manifestação do Deus da vida. É por isso que o Natal é a festa da vida. É a festa do louvor, da gratidão. Alguém me perguntou: padre, o que eu vou agradecer nesse Natal? Eu digo: agradeça por você estar aqui falando comigo. Agradeça pelos filhos que você tem. Ah, mas nosso Natal esse ano vai ser tão pobre. A gente nem vai poder ter aquela ceia. Que bom que não vai poder ter. Que bom que não vai ter, talvez até muitas futilidades. Mas vai ter o único necessário. Vai ter Jesus. Vai ter a oportunidade da família talvez se unir, reunir como nunca se reuniu. Ah, não vai dar para juntar todo mundo. Que bom. Às vezes junta muita gente, vira uma bagunça só. Quanto menos gente é melhor. Reunido, unido, orando, celebrando. É que muitos de nós gostamos da festa da algazarra. Mas Natal não é algazarra. A noite do Natal é a noite mais silenciosa de todas as noites da vida. A gente não é muito acostumado com silêncio, não gostamos dele, mas a linguagem de Deus é o silêncio. A linguagem de Deus combina com aquela língua muda que se torna surda para ouvir o mundo e para escutar a Deus. Por isso, eu te desejo uma noite feliz, mas uma noite muito silenciosa, envolta de oração, de adoração, de louvor e gratidão, de reconhecimento pelo Deus que se faz carne, humano, como cada um de nós. Eu te desejo uma noite muito celebrativa. Primeiro na igreja. Nossas missas, a maioria, serão muito cedo. E
E os que não tiverem condição de ir, até porque a saúde talvez não permita todos irem, celebre em casa, celebre com gratidão, celebre com muita oração. Eu até desejo pouca comida e mais oração, mas eu te desejo muita gratidão a Deus nessa noite silenciosa, nessa noite de graça. Eu desejo mesmo que você se junte aos anjos, aos pastores, se una a Zacarias, num hino de louvor e alegria, de reconhecimento a Deus, porque o nosso Deus se tornou um de nós. Se a vida se encontra um pouco sem sentido, se a vida está um pouco vazia, talvez depressiva ou depreciativa, talvez você esteja um pouco deprimido, triste, talvez eu olho para muitos corações que vivem um medo de morrer, medo sem saber como vai viver. Não, viva hoje, celebre hoje, se volte hoje como nunca para o coração do Senhor nosso Deus, porque Ele nos dá a razão, a alegria de viver a cada dia da nossa vida. Se por acaso a sua vida está sem sentido, é porque ela não está no compasso de Deus, porque Ele é que dá toda a razão e sentido para vivermos. Eu te digo, o mesmo que disse Elias, disse Zacarias e confirmou João Batista. Não basta ser uma pessoa religiosa. Seja de Deus, tenha Deus na vida, nos atos, nas atitudes. E o Natal vai ser uma grande alegria. Não importa onde você esteja, seja debaixo da ponte, em cima de um monte, onde você estiver, é no seu coração que o Senhor deseja nascer. Preparemo-nos de forma reverente para celebrar ao Senhor que vem ao nosso encontro.